Esse é um canal de literatura que fala de livros e afins e que quase não faz vídeo de leituras. Não é por falta de livro lido e eu vou mostrar pra vocês hoje. Olá todo mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV e bem-vindos de volta a um vídeo de leituras. Eu quase não faço vídeo de leitura, gente, nem é porque eu esqueço, eu acabo lembrando. Eu sempre penso assim, vou ler esse livro agora, quando eu terminar eu faço o vídeo de leitura pra atualizar o povo e aí quando eu vejo a pilha tá gigante e eu nunca faço o vídeo. Então vou começar agora, tentar fazer mais esporadicamente. Eu queria muito fazer vídeo de leitura mensal, mas eu sou um pouco enrolada assim. Eu tento organizar as minhas leituras, mas em relação a organizar as listas dos livros certinho, tem dias que eu tô muito em dia com a organização e tem dias que não. E às vezes eu espero assim pra gravar as resenhas e ir soltando e aí fazer um vídeo de leituras pra vocês. Por quê? O vídeo de leituras, ele é um resumão de tudo que eu li nos últimos tempos. Tem mais de 20 livros que eu vou listar aqui hoje. E o legal é que aqui vocês conseguem ter um resumo mesmo. Às vezes uma opinião mais básica sobre o livro que você queria muito ler. Sem contar que eu atualizo melhor. Afinal, nem todo mundo viu todas as resenhas que eu postei, todos os vereditos que eu fiz nos últimos tempos. Então, o vídeo de leituras é importante, porque aí todos os livros que eu li chegam até você, cabuqueiro, que tá interessado e quer saber todos os livros que eu li recentemente. Hoje eu vou listar todos os livros que eu li do finalzinho de novembro de 2021 até agora. Então, são um pouco mais de 4 meses aí. A minha média de leitura, ela não tem passado de 5 livros mensais, exceto março, que eu tô lendo 2 calhamaços, ainda tem mais 3 livros pequenos e outros 2, mas assim, existem situações e situações, mas eu tô me sentindo mais leitora agora, então vamos ver como é que vai ficar as minhas próximas leituras. No entanto, hoje é dia de atualizar vocês sobre as minhas leituras que eu fiz, e gente, a maioria, pelo menos 13 livros da lista é 5 estrelas, e dessa lista eu favoritei 3 livros, então assim, veio muito aí. Bora começar esse vídeo. Mas antes de começar, não se esquece de dar joinha, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Se você caiu de paraquedas no Kabuki TV agora, seja bem-vindo, acompanhe os outros conteúdos, sempre tem muito vídeo por aqui. E claro, gente, me segue nas outras redes sociais, tem o Discord do Kabuki TV, o Kabuki Verso, tem também o meu canal no Telegram, as minhas redes sociais, o Scooby, tem muita coisa pra você me acompanhar em todos os canais e eu vou esperar vocês lá de coração aberto pra gente se conhecer melhor, beleza? Lembrando que todos os livros sempre existem vendas, estão disponíveis na Amazon, no Submarino, os livros físicos, né? Alguns aqui, a maioria está no Kindle Unlimited também. Então assim, gente, quando vocês forem comprar livros, comprar coisas que eu indiquei pra vocês ou qualquer outra coisa, lembre-se sempre de utilizar os links da Amazon, do Kabuki TV, do Submarino e Americanas também, porque assim você financia o Kabuki TV sem necessariamente tirar mais dinheiro do bolso. Você tira dinheiro do bilionário e ajuda a Kabuki aqui a pagar os boletos e a continuar produzindo conteúdo sobre literatura na internet. Então, bora começar. E, gente, tá uma loucura, mas tá muito bom. Então, bora lá. Eu acho que essa é a única leitura que eu acho que eu fiz mais antigamente, mais anteriormente no ano, que eu vou trazer pra vocês, porque eu preciso muito atualizar vocês, que é a trilogia Princesa das Cinzas. Eu terminei a trilogia, eu tinha lido, acho que o Princesa em agosto, e aí eu li o Dama, acho que em setembro, e o Rainha, eu acho que eu cheguei a ler em outubro, não tô lembrada agora certinho, mas tem veredito aqui no canal. Eu sempre falo dele nas minhas outras redes sociais, mas aqui no YouTube eu tenho falado bem pouco. Gente, eu sou apaixonada pela trilogia Princesa das Cinzas. Eu não vou lembrar agora de cabeça como eu avaliei, eu sei que eu dei 4 estrelas pro Princesa das Cinzas, que foi um livro que me marcou demais. Ele é um livro de fantasia mais 15, ele é mais focado ali na questão política, na revolução mesmo. Ele tem alguns arquétipos, né? Sobre a revolução, sobre recuperar o seu trono. A Teodosia, que era a princesa de Astreia, agora é uma escrava dos Colavaxianos, que tinham invadido Astreia, derrubado o trono, matado toda a corte e a realeza. E a Tora, que na época era muito nova, acabou sendo a única sobrevivente. O rei a levou. E aí, no final das contas, agora já adolescente, algo vai mudar muito a vida dela. E ela vai tomar a decisão de tentar recuperar o trono e finalmente assumir, né, esse papel de tentar fazer algo pra mudar a história dela. Então, é um livro sobre isso, a trilogia toda é focada nisso. Algumas pessoas torcem o nariz porque ele não é mais adulto, não tem cenas mais hot, mas realmente vale muito a pena. O 2 e Dama da Neva, eu acho que eu dei 3 estrelas e meio. Ele é mais devagar em algumas cenas, em alguns momentos do livro, mas ele é bem interessante e desenvolve e evolui muito bem a história, sem falar que ele traz muitos segredos, né? Traz muitas revelações e vale muito a pena. Eu dei 3,5 estrelas
estrelas e meia pra ele. 3 estrelas e meia é bom também. Fechando com chave de ouro a trilogia O Rainha das Chamas, que eu dei 5 estrelas. Foi muito bom. Eu gostei dele porque aqui o ritmo dele é bem mais acelerado. Toda a ação, toda a aventura, toda a bomba explode aqui. E aí a Laura Sebastian conseguiu fechar essa trilogia muito bem. Eu amei Rainha das Chamas. Eu recomendo pra vocês toda a trilogia que tá aqui na minha mão. Eu tenho o boxe, né? Porque eu tinha os livros separadamente, mas a Arqueiro me mandou o boxe. E eu acabei sorteando os outros livros individuais pros caboqueiros na Twitch. Me segue na Twitch, tem muito sorteio lá. E aí, gente, fiquei com o boxe. Ele está disponível na Amazon, se vocês quiserem conferir a trilogia, as avaliações. E também o veredito tá aqui disponível no Kabuki TV. Você pode pesquisar por Princesa das Cinzas Kabuki no YouTube também, que você vai encontrar. Mas eu vou deixar aqui no card pra vocês não perderem toda a minha opinião, tanto sem spoiler quanto com spoiler também. O próximo é nacional e eu vou misturar todos os meus livros aqui durante o mês, né? Vou tentar organizar por ordem cronológica, mas é um pouco difícil. No entanto, logo depois eu lembro de ter lido O Baú do Zumbi Gelado, do Rafael Weisfelder, que é um autor sensacional. Ele lançou O Baú do Zumbi Gelado como o segundo conto dele, e ele é incrível, né? Ele é o mesmo autor de As 220 Mortes, de Laura Lynch, que são fantásticos e fizeram verdadeiro sucesso no Kindle na Amazon. O Baú do Zumbi Gelado agora, ele traz uma história sobre realidade virtual, trazendo a Zumbizeira como um jogo online, onde nosso protagonista vai ser um jogador que tá no nível muito alto e que vai acabar entrando nesse jogo de alguma maneira a convite de uma menina que entra ali pela porta do bazar onde ele trabalha, pedindo ajuda pra recuperar e resgatar o namorado dela que tá preso dentro do jogo. E aí esse livro é repleto de reviravoltas, ele é muito fofinho também, mas também tem temas muito importantes de ser tratados, e o Rafael é sempre assim, ele nunca vai poupar o leitor dos seus livros, independente do quão curto eles sejam. Ele vai conseguir aprofundar e desenvolver bem os seus protagonistas. É um livro fantástico, todo mundo leu, todo mundo amou. Eu tenho certeza que vocês vão amar O Baú do Zumbi Gelado também, tudo pra mim, gente. O próximo é um livro que é perfeito pra quem é fã de Colleen Hoover. Eu amei ter conhecido a autora por esse livro e foi fantástico e mexeu muito comigo, que é Me Pediram Pra Voltar, da Grazi Fonte. Me Pediram Pra Voltar vai contar a história da Mari. A Mari, ela vai acabar sofrendo um acidente e vai entrar em coma. Thomas, que é o melhor amigo dela de infância, vai receber uma ligação falando que ele precisa ir pro hospital pra ver a Mari, porque ele é o único contato que encontraram em relação a ela. Só que o que acontece é que eles não se veem há mais de 5 anos. Então ele acha muito estranho ele ter se tornado o contato familiar dela, mas ao mesmo tempo é a única oportunidade que a vida dá, que o destino dá, pra ele voltar a encontrá-la. E é a partir daí que, tanto na perspectiva do Thomas, a gente encontra e conhece toda a relação dele com a Mari, o que eles viveram, e o que ele tá sentindo em relação a ela agora, assim como também a gente vai voltar no passado, 7, 8, 9, 10 anos depois, na narrativa da Mari, contando ainda na juventude, no início da adolescência também, todos os traumas que ela vivenciou dentro de casa, sendo vítima de abuso sexual, e também toda a história dela com o Thomas. O Thomas e a Mari, eles têm problemas familiares individuais, mas que vai impactar muito durante toda a vida no relacionamento que eles compartilham. A princípio como amigos de infância, como melhores amigos na adolescência também, e depois tendo um relacionamento mais sério no início da vida adulta, e como tudo isso acabou do nada, eles ficam 5 anos sem se ver até o acidente da Mari. É um livro bem escrito, bem desenvolvido. No início você vai ver a confusão de pensamentos do Thomas sendo muito bem construído na história, mas conforme você vai avançando, você vai entendendo a essência dessa história, como realmente ela tinha que ser construída daquela maneira, e vai se apaixonando pelos personagens e pela história. Gente, tem muitos gatilhos. Eu sempre deixo os avisos de conteúdo aqui pra vocês ficarem atentos e serem avisados, mas continua sendo um livro que me impactou de uma forma muito positiva e que eu me apaixonei demais. Lembrando que ele é uma duologia e a segunda e última parte provavelmente vai ser lançado na Amazon esse ano. Da mesma autora, eu li outros 2 contos, porque a Grazi é maravilhosa, tudo pra mim. E eu também li 2 contos bem curtinhos que passam em épocas do ano muito legais que todo mundo ama. O primeiro é o Natal com Sabor de House Preto. Esse livro é um conto levinho, super rápido, hot, adulto pra quem gosta. E ele, na verdade, vai focar aí na história da Dani. A Dani, ela é mãe de um menino de mais de 18 anos, né? Ela é uma mulher já madura, já experiente, e ela sempre teve muitos problemas nos seus relacionamentos, na sua vida. E ela vai acabar esbarrando numa noite, assim, bem perto do Natal. Ela vai conhecer o Michel. O Michel é um cara que, à primeira vista, vai impactá-la muito visualmente, porque ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é um quarentão, todo diferentão, todo à frente do seu tempo. E ela vai achar ele, né, um pacote maravilhoso completo. Só que ele vai decepcioná-la muito no primeiro encontro. E aí depois ele vai pedir uma segunda chance. Eles vão começar a se conhecer melhor. A história foca muito no relacionamento da Dani e do Michel, mas a gente vai ali encontrar bastante sobre as inseguranças do Michel em relação a esse relacionamento e as aventuras e os sonhos da Dani também
também pra viver uma vida nova, porque o que ela quer agora, gente, é finalmente viver. Ela passou muito tempo da vida dela completamente presa na maternidade, embora a maternidade nunca encerre, mas de uma forma muito presa ao filho, né? Ela nunca teve apoio, a rede de apoio dela era muito ruim. Os tios que a ajudaram sempre foram muito cruéis com ela, um pouco ranzinzas com o filhinho dela também. Então, agora ela toma uma atitude de tentar voltar a viver a vida e fazer suas próprias escolhas por si mesma. E aí, em Carnaval com Sabor de Ousadia, a gente tem a sequência, onde no Carnaval a gente tem a história agora da Dani com o Michel num novo passo nesse relacionamento. São muito incríveis, as problemáticas do primeiro conto vão seguir agora pra sequência no Carnaval, e aquele romance entre bloquinhos, festas de rua, do jeito que todo mundo gosta. Ambos têm temas sensíveis, vão falar sobre doença, né? A gente tá ali com 2 personagens mais velhos, então foi muito interessante e me comoveu demais, e não deixa de ser divertido, não deixa de ser engraçado e alto astral pra você ler aí durante todo o decorrer do ano. Foi 5 estrelas, maravilhoso os 2 contos. Aí eu tenho um livro que, assim como é pra fãs de Colleen Hoover, eu acho que todo mundo vai amar, que é Mesmo Depois do Fim, da Gisele Fortes. Gisele Fortes, que é a autora de Todas as Curvas do Caminho, Pronta pra Viver, muitos livros nacionais incríveis que eu li pela Amazon, pelo Kindle Unlimited. Ela lançou agora no início do ano, Mesmo Depois do Fim. Esse é um livro mais adulto e mais ousado dela. Ela traz elementos e alguns temas mais complexos aqui, e por mais que os livros da Gisele Fortes sejam muito curtos, eles são quase que novelas, né? Não passam ali de 200 páginas. A autora consegue trazer com muita sabedoria, mesmo em um livro rapidamente desenvolvido, de uma forma profunda esses temas. A gente tem aqui uma protagonista que é psicóloga, que vai entrar num caso de um jovem adolescente que tentou cometer suicídio e que sobreviveu. E quando ela vai visitá-lo e começa a pegar o caso pra cuidar desse histórico, ela descobre que todos os problemas e traumas psicológicos que esse menino tá vivendo está conectado ao pai dele, à família dele, ao abandono e à negligência parental que ele viveu, e como que ele tem muito medo, muita culpa, porque a mãe dele morreu quando ela pariu ele. Então ela vai acabar investigando a família. Quando ela começa a investigar a família, ela conhece o pai do menino, que é o Vitório. O Vitório tá há 25 anos completamente entregue ao alcoolismo e mora sozinho num lugar bem recluso. Então, tentar entrar nessa muralha que é esse cara, esse homem agora, vai ser o grande desafio da Aurora, que é a nossa protagonista. São histórias muito surpreendentes, porque tanto pelo ponto de vista da Aurora quanto pelo ponto de vista do Vitório, a gente vai conhecer as duas faces dessa história, né? Pelo ponto de vista técnico da nossa psicóloga, como de alguém que tá no meio desse centro de confusões e que se vê ali meio que fazendo uma vítima, porque o Vitório também se sente culpado pelo filho dele ter tentado cometer suicídio quando ele abandonou o filho dele, sabe? Todo o histórico e tudo que ele viveu com o filho dele. Então, são nuances muito intensas, assim, esses relacionamentos. E ser abordado de uma forma com tanta responsabilidade e de uma forma muito espirituosa foi a grande sacada da Gisele nesse lançamento. Eu amei de 5 estrelas, como sempre, os livros da Gi são muito incríveis, são muito bem trabalhados também. Me contem aqui nos comentários se vocês conhecem ou já leram algum livro da Gisele Forte e se vocês já viram ou acompanharam o lançamento de Mesmo Depois do Fim, que é fantástico. Vamos voltar pra temática de fantasia, porque se tem uma coisa que eu gosto de ler, é fantasia nacional. E eu li no finalzinho do ano passado um livro maravilhoso, foi super rápido de ler e uma fantasia muito bem desenvolvida, que foi Ninja Angel Sayuri, a lenda da Otaku, do João Lucas Fraga. João Lucas Fraga, autor iniciante, ele lançou pela primeira vez, ele tinha me convidado para conhecer o livro. Eu gostei muito da sinopse, fiquei super aberta e a história me surpreendeu demais. Eu fiquei chocada o livro inteiro, tanto com a escrita do João Lucas, com o desenvolvimento dos personagens dele e todos os elementos que ele traz pro centro dessa história. A nossa protagonista, ela é descendente chinesa, se eu não me engano, acho que é descendente japonesa. E aí, a história, na verdade, começa quando a nossa protagonista, ela vai ser atropelada ao tentar salvar a vida de uma senhorinha que cuidava na loja de antiguidade que ela visitava. Quando ela acorda, ela descobre que, na verdade, morreu e que, na verdade, o corpo dela agora é imortal, porque a senhorinha era uma anciã que tinha um poder da imortalidade que dá pra ela. E aí, só que agora, nesse corpo, ela acaba encontrando nesse mundo todo um caos vindo à tona e se aproximando dela, porque como a vida dela se tornou imortal e como se tornou imortal, desencadeou vários conflitos nesse mundo. O primeiro ponto desse livro, que é super
importante vocês entenderem é que ele é uma fantasia urbana e ele se passa numa cidade brasileira que tem magia. A elite dessa cidade tem magia e eles utilizam a magia por benefício próprio, enquanto deixa todos os cidadãos mais comuns tentarem viver a própria sorte. Então o livro vai falar bastante sobre corrupção, sobre o controle, o abuso de poder que existe na política, sobre como isso impacta as pessoas mais pobres e mais necessitadas e como a nossa protagonista vai vir como uma heroína, né, que vai tentar enfrentar todo esse sistema. Afinal, o poder dela impacta esse sistema diretamente. Então, é um livro sobre heroísmo, sobre aventura. É um livro muito rápido. Ele é repleto de plots e reviravoltas. É muito bem desenvolvido. A escrita é fantástica. Tem muitas tiradas legais e tem muitas referências de anime japonês. Pra quem é fã e é um otaku, assim. Então, tem muitas referências e é um livro bem rico. E me surpreendeu demais. Tem veredito aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui embaixo ou nos cards pra vocês conferirem mais detalhes desse livro, que vale muito a pena a atenção de vocês. Eu dei 4 estrelas e amei demais. Vamos falar de Outlander? Vamos falar de Outlander. Desde a última vez que eu fiz um vídeo de leituras, eu estava lendo Resgate no Mar. O Resgate no Mar é o livro 3 de Outlander, que foi lido, já tem vídeo aqui no canal, gente, contando detalhe a detalhe, ponto a ponto da história. É um livro fantástico, é um livro que traz um divisor de águas na história de Outlander. Ele traz ali entre 2 séculos uma problemática muito intensa. São várias situações que vão desencadeando problemas cada vez maiores no livro, que vão criando esse grande caos que é o mundo da Claire e do Jaime em Outlander. Eles sempre enfrentam muitas dificuldades para tentar encontrar uma paz mínima. Eles sempre tentam lidar com o lado mais simples e comum da vida e acabam caindo em verdadeiros nós, em situações, se envolvem com pessoas de poder de uma forma super inesperada e que acaba impactando muito na vida deles e na família deles, em Lallybroch, que é a propriedade do Jaime. Então, é uma história muito intensa e eu acho assim, tem que amar demais Outlander pra continuar lendo os livros. Porque, gente, são calhamaços. A diagramação, eu falo, ela é muito pequenininha, hein? Eu digo que se esse livro tem 800 páginas, ele na verdade tem 1000. Sabe? Se o livro tem 1000, ele tem 1400, porque a diagramação é muito pequena. Mas eu continuo amando, continuo sendo fã. E bancando, gente, é o clube, porque o Clube Outlander foi uma verdadeira sacada pra eu conseguir continuar e não abandonar Outlander. Está fantástico e cada livro tá ficando melhor. No final do ano passado, eu acho que eu cheguei a começar, mas eu finalmente terminei agora em janeiro. Os Tambores do Outono é um livro muito inesperado, assim, a forma como ele vai trazendo um plot novo, que vai fazendo a gente ficar muito emocionado com ele. Eu não tava contando com isso, com os detalhes que a Diana traz para esses novos pontos de vista que a história vai ganhando, mas que depois se torna aquilo que é a grande sacada pra gente ter realmente uma vontade de continuar essas histórias e que explica por que os livros são tão grandes. Porque Claire e Jaime, se você ler tanto livro somente no ponto de vista deles, eu acho que ficaria cansativo. E pra quem tá lendo muito livro jovem recentemente, como a Sarah J. Maas, que narra tudo em terceira pessoa, com vários personagens nesse centro de narrativa, eu acho que vai acabar gostando de Outlander por conta disso. Ele acaba saindo daquilo que estava costumeiramente muito no centro, no livro 1 e 2, porque o tempo vai passando, gente. As pessoas vão envelhecendo, as coisas vão acontecendo, novos personagens vão entrando nesse meio e vai conquistando a gente muito rapidinho. Eu amei Os Tambores. Foi um livro muito 5 estrelas, muito amado. Eu já estou preparando o roteiro dele. No finalzinho do mês de março, trago o vídeo e acho que vocês vão amar demais esse livro. E agora eu estou em 5%. 5%. No momento que eu estou gravando esse vídeo, estou em 5% do grande calhamaço de Outlander, que é o A Cruz de Fogo. O A Cruz de Fogo é o maior livro da série até o momento, né? Que ainda vai sair o 10º. E o 9º ainda vai ser traduzido no Brasil, que também foi um calhamaço lá fora. Mas A Cruz de Fogo, ele é um livro que vai me parecer que ele é um interlúdio na série, assim. Ele vai trazer elementos bem fortes, impactantes também, mas que vão preparar a gente para a próxima fase da série no livro 6 e que dá uma reorganizada no caos que estava acontecendo nos livros anteriores. Então eu entendo as opiniões das pessoas sobre A Cruz de Fogo ser o livro mais denso de Outlander, porque me parece que ele é o livro que vai organizar a gente para um próximo passo. Então, por enquanto, tá sendo maravilhoso, fantástico, só que só tô em 5%, gente. Tem muita coisa para ler ainda. Ano passado, eu
li nada mais nada menos do que Teseu, Sombras do Passado. Esse que é um livro adulto maravilhoso. Sara Fidelis, eu nunca tinha lido nada da Sara. Eu já vi muitos leitores falando da Sara. Quem gosta de romance conhece bastante a Sara. Ela é muito querida, gente, nesse país. Mas eu não tinha conhecido nada até eu me entregar a Teseu, Sombras do Passado, que foi publicado pela Editora Nacional e tá disponível aí na Amazon, tem e-book também. Gente, esse livro é maravilhoso pra sair da ressaca. Pra quem é fã de Colleen Hoover, da Brittany C. Sherry, também vai amar. Ele é um livro de uma protagonista que teve um passado no orfanato e que perdeu o irmão, né? O irmão dela ela foi adotada e o irmão dela ficou no orfanato e ela nunca mais ouviu falar dele, né? Ele foi embora quando a data da maioridade chegou pra ele foi embora sem olhar pra trás, então ela não sabe onde ele foi parar. Só que ela vai conhecer um cara que é um CEO de uma rede de produtos infantis que é extremamente rico e ela vai conseguir um emprego com ele. E é nesse emprego que ela vai se envolver nos problemas familiares desse CEO que podem futuramente se conectar com o próprio passado dela. Então é muito legal, é muito fofinho, tem cenas muito fofas, muito incríveis e sensuais também, do jeito que todo mundo gosta, e acho que todo mundo vai amar. Eu dei 5 estrelas. E é sobre isso. Apenas leiam Sara Fidelis. E Teseu, ele é bem dramático também. É isso que precisa ser trazido à tona, né? As histórias são pesadas, o passado são temas sensíveis, então a autora foca bastante no drama. Ela aborda e desenvolve bastante essa trama, desenvolve essas emoções profundamente. Então o livro não traz nada de forma gratuita, é totalmente bem desenvolvido e muito sensível. Aí, falando de livros sensíveis, eu li Dimas Redimido, da Dani Furtado. Esse livro eu li no início desse ano, foi em janeiro. E, gente, assim, não tem nem o que dizer. Ele é basicamente um livro pra quem gosta de médicos, livros, histórias e séries que se passam em hospital. Ele é pra vocês, Dimas Redimido. Ele é um livro mais 15, assim, tem temáticas sobre saúde, né? Vai ter bastante gatilho nessas situações, doenças terminais, mas o foco dele é o nosso protagonista, que é o Dimas. O Dimas, ele é médico muito jovem, bem-sucedido, filho do prefeito da cidade e administrador desse hospital Santa Clara, que é no interior aqui do país, numa cidadezinha. Acontece que ele sempre foi rude com as pessoas, ele não trata os pacientes dele muito bem, negligencia os atendimentos e por conta disso ele acaba sendo mal recebido também pelos seus funcionários, né? Existem alguns médicos que tentam, até mais velhos que ele, que tentam aconselhá-lo sobre algumas coisas da vida, mas o Dimas, ele tem, assim, a vida dele gira ao torno do seu próprio umbigo, então ele acaba não ouvindo as coisas, né? Ele vive dentro dessa bolha com a namorada dele e a família dele super bem sucedida. Só que o Dimas, ele vai sofrer algo inesperado nessa história, que vai mudar completamente o rumo dessa jornada e que vai trazer uma visão e um mundo completamente diferente e que é sobrenatural. Esse não é um romance dramático apenas, ele traz bastante elementos sobrenaturais, porque o Dimas, ele vai conseguir se conectar a outros mundos. E aí, através desse mundo espiritual, onde ele vai conseguir acessar, é que ele vai rever aí toda a história e a vida dele, como todas as atitudes dele impactou muito negativamente em várias famílias. Afinal, muitas pessoas morreram aí. Ele, como médico, tem bastante negligência médica, mas é um personagem que, de odiado, você vai começar a desconstruí-lo na sua cabeça, na sua visão. Ele também vai se odiar por muito tempo. Então é um livro sobre se redimir mesmo, é a redenção desse protagonista. Pra quem tem paciência de ver alguém que era o antagonista da sua própria história encontrar um caminho pra se redimir, vai valer muito a pena. É uma história bem espiritual e que tem muitas reviravoltas legais, tem narrativa em terceira pessoa com outros personagens secundários também e que acabam enriquecendo e se adicionando e aumentando cada vez mais o nível dessa história. Eu dei 4,5 estrelas e é tudo pra mim, a escrita é maravilhosa, perfeita. Aí vamos falar de romance de época, porque eu tenho lido pouco romance de época, mas em março eu vou voltar a ler Bridgerton, mais pra frente a gente vai conversar sobre isso. No entanto, eu não posso deixar de trazer Contumélia. Contumélia é o livro da Lilian Peixe, e ele é um romance de época nacional que vai se passar ali nas regiões de Petrópolis, na época do Dom Pedro, né, do imperador. E ele vai trazer uma aventura quase que road trip feita à época, já que a nossa personagem central, que é a Inês, vai narrar essa história em primeiro ponto de vista, junto com a melhor amiga dela, que é a Teresa. E a Teresa é a mucama dela, que também acaba sendo melhor amiga, e juntas elas vão meio que se proteger nesse caminho na estrada, enquanto ela viaja para um casamento na família dela. Só que na estrada, ela vai conhecer um cara que vai acabar acompanhando em muitas adversidades nessa viagem. E a história vai acontecendo meio aí, tá? Meio nessa estrada, até
o acontecimento desse casamento e como tudo vai dando errado pra nossa protagonista, mas ao mesmo tempo tudo vai se caminhando pra um lugar super inesperado e que vai sim nos prender até o final. Esse livro é maravilhoso, eu amei o mocinho da história. Eu acho que ele se inspira em algumas coisas sobre orgulho e preconceito, porque o nosso personagem, ele tem uma reputação muito ruim, e aí somente conhecendo ele, a gente vai ver o lado certo dessa história, porque tem muito disse-me-disse nessa história, que vai trazer preconceitos pra nossa personagem sobre esse cara. Ela vai ter medo de encontrá-lo de novo, mas as coisas e o destino acaba preparando algo diferente pra ela e pra ele, então acabou sendo muito fofinho e apaixonante pra quem gosta de romance de época, é maravilhoso. E Conto Meli, ele tá disponível numa capa diferente, mas tá disponível no Kindle Unlimited. Então, se vocês quiserem conferir lá no Kindle Unlimited, vocês também podem acessar. Vamos falar da série Crave, que eu amo demais e li Paixão, que é o segundo volume da série Crave. Pra quem não conhece a série Crave, o primeiro volume é O Desejo, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. É uma série sobrenatural, bem fantasia urbana, sobre vampiros, mas que também traz muitas outras criaturas mágicas pra esse universo. O livro é da Tracy Wolfe e está sendo publicado aqui no Brasil pela Estral Cultural. Esse mês agora, em abril, vai sair o Cobiça, essa capa vermelha aqui. Eu já estou com o livro em mãos e eu vou ler e vem muito aí. No entanto, vamos falar de Paixão, que é o protagonista desse vídeo. Paixão é a sequência. Ele é um livro um pouquinho maior, mas que traz um desenvolvimento surpreendente para a história. Ele traz coisas super inesperadas. Eu não tava contando com a minha astúcia no desenvolvimento final desse livro, em todas as surpresas que a autora traz. Gente, Desejo é uma série que tem um potencial incrível para ser favoritada de muitos que são leitores apaixonados por romance, que tava com saudade de vampiro protagonizando livros. A gente fez um vídeo aqui no canal só sobre o Retorno dos Vampiros, que é um vídeo maravilhoso para vocês entenderem realmente como os vampiros estão voltando para o centro dos livros de literatura jovem fantástica. E Paixão faz isso muito bem, traz muitas coisas a mais, né? Ele enriquece muito a nossa visão, se passa dentro de uma academia no Alasca, tem alguns elementos muito familiares a tudo que a gente conhecia de vampiro desde então, né? Muito frio, neve, uma protagonista que não entende exatamente o seu lugar, que vai, durante todos esses livros, encontrá-lo, buscar sua identidade nesse mundo, qual é o papel dela, qual é a função que ela tem agora, né? E como que ela tá protagonizando tudo isso, os perigos estão ao seu redor, o seu romance com o nosso mocinho tá ameaçado, então como que ela vai lidar com tudo isso agora? A coragem que ela vai ter que ter pra desbravar tudo isso. Então, gente, apenas leiam Crave. Apenas. Eu indico pra vocês de olhos fechados, porque eu li os 2 livros e eu li muito rápido os 2 livros. Eu devorei os 2 livros. São livros incríveis e eu acho que vocês vão amar. Eles são livros narrados em primeira pessoa, é importante falar, mas tem aí o primeiro ponto de vista da Grace, mas também vai ter alguns capítulos finais com os outros meninos da série. Só que esse é um livro que vai focar bastante na rotina e do cotidiano em alguns momentos dessa academia. E que são esses momentos do dia a dia que vão se conectar num BO maior que vai trazer os conflitos centrais da série. Não espere que o vilão apareça do lado Y para poder se conectar ao B, que vai juntar ao Z. A história se desenvolve de uma forma um pouco mais simples. No entanto, surpreende demais. E eu amo e tô louca pra ler Cobiça. Vamos falar de outro livro muito bom que eu amo demais, que é De Sangue e Cinzas. Foi o livro favoritado de janeiro. Foi uma leitura que me surpreendeu demais. Trouxe, né, gente, aquele negócio do coração quentinho, algo que eu já tava procurando pra ler há muito tempo. Pra quem é fã da Jennifer Armentrout, eu amo, né? Eu sou muito fã dela lá, porque eu li lá atrás Saga Lux, na época, um romance sobrenatural sobre alienígenas. Agora ela traz uma fantasia, um high fantasy, né? Se passa em outro mundo, mas com algumas criaturas sobrenaturais que são muito comuns na nossa literatura, mas que ela acaba reinventando de um jeito bem inesperado, mais adulto também, mais maduro. Então foi um livro muito legal. Eu não vou falar aqui em detalhes, porque tem veredito aqui no canal, sem e com spoilers pra vocês, pra quem leu, pra quem não leu também assistir, e me surpreendeu demais, gente. Eu amei do início ao fim, eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, não se esqueçam de correr pro veredito dele. E aí eu li esse mês um romancezinho nacional que, assim, gente, a manteiga derreteu, super fofinho, gostoso, maravilhoso, que é Maior é o Amor. Já tinha bastante tempo que eu não lia livros adolescentes, inclusive eu tava olhando a classificação indicativa de todos os livros que eu li nos últimos meses e 95% dos livros eram mais 18. O que está acontecendo com Karine Leôncio, que amava tanto romances adolescentes, infanto-juvenil, também amo demais infanto-juvenil, mas eu não tava tendo a oportunidade de ler. E aí Maior é o Amor, da Ana Marques, apareceu. Pra quem nunca ouviu falar da Ana Marques, ela é autora super bem publicada no Wattpad, ela já publicou mais de 16, 17 histórias lá no site. Só que o Maior é o Amor, ela resolveu tirar de lá e publicar de forma independente, e é fantástico. Ele
é um romance adolescente que vai trazer o protagonismo do Guto e da Sarah. O Guto, ele é enteado de traficante. O padrasto dele é traficante, é bandido da comunidade. E a Sarah, ela é filha do pastor da igreja que tem na região. Então, assim, são duas pessoas que vêm de locais muito diferentes, mas que interpretam a vida de maneira muito parecida, assim. Enquanto o Guto é muito recluso, a Sarah, ela faz amizade muito fácil. Só que, no entanto, ambos têm inseguranças e dores na vida que, de alguma forma, acabam conseguindo se encaixar, assim. A Sarah consegue ler o Guto muito bem e o Guto vai se surpreender demais com a Sarah. Então, é um romance fofinho que vai falar bastante desse cotidiano escolar, né? Se passa nesse cenário do ano letivo, os preconceitos que acontecem dentro do corpo docente, tem racismo, já que o Guto é um personagem preto e que é enteado de traficante, então ele já tem essa reputação, né? Esse preconceito inserido nessa escola por parte desse corpo docente, de alguns deles. A Sarah que vai questionar tudo isso, que tem o espírito de revolucionar esse lugar onde ela tá e quer sempre fazer a diferença. A paz pra ela nunca é uma opção. E o Guto, que sempre tentou ficar quieto no seu canto pra nunca piorar as coisas, acaba se envolvendo com essa menina que carrega o caos nas costas. Então, é muito legal, é super divertido e é muito espirituoso. Ele vai falar um pouquinho sobre ter fé na vida, né? Para as coisas melhorarem. Acreditar realmente que as coisas podem algum dia dar certo. Acreditar que seus sonhos realmente podem ser possíveis. É totalmente sobre isso e me surpreendeu demais. 5 estrelas, né, família? Tanto livro nesse vídeo, né, gente? Tinha que falar de Colleen Hoover. Uma hora tinha que chegar. É Assim que Acaba. Foi o livro que eu li dela depois de muito tempo sem ter lido a autora. A última vez que eu tinha lido a Colleen tinha sido com o Verity lá em 2020. E aí, finalmente, no finalzinho de 2021, eu li Assim que Acaba. Colleen Hoover, ela sempre acaba com a nossa alegria, né, gente? É pra fazer a gente sofrer de vez. Foi um livro super incrível, eu amei. Eu tava super numa ressaca bem no finalzinho do ano, eu não tava conseguindo pegar em livro pra ler. E aí eu falei, não, eu preciso pegar Colleen Hoover. Eu sempre sei os momentos certos que eu vou ler os livros da Colleen, porque eu sei que eles vão sempre vir pra me salvar, assim, em alguns momentos muito importantes. E aí eu peguei o É Assim que Acaba, que todo mundo falava que eu ia amar. E, gente, eu li numa noite, se eu não me engano. Acho que eu comecei à noite, no dia seguinte eu tinha terminado, porque é sempre assim quando eu leio essa mulher. E eu tô muito feliz por ter lido esse livro. Ele me surpreendeu, foi muito fantástico, eu amei demais. Eu tô muito feliz que ela vai lançar a sequência dele agora pelo ponto de vista do Atlas. Finalmente a gente vai ter a história dele aí. Também vai ter o passado dele, né, o miolo de tudo que aconteceu aqui. Mas pelo que me parece e o parecer, é que a Colleen vai desenvolver os próximos passos de Assim que Acaba. Gente, o livro é lindo e eu tô muito apaixonada. Ele é, assim, pra você sofrer, mas ele me traz uma paz, de certa forma. Eu falei isso no Instagram. Esse é um livro sobre violência doméstica, mas que de alguma forma consegue lavar a minha alma nesse tema. Então, eu amei demais. Eu dei 5 estrelas e favoritei, porque Colleen Hoover, a gente sempre vai favoritar. No finalzinho da reta final do ano passado, eu também tinha lido O Acordo, da Ellie Kennedy. Tinha bastante tempo que eu não lia New Adult, simplesmente, puramente New Adult. E aí eu li O Acordo, tava todo mundo falando, Off Campus teve uma hype bem grande ano passado no BookTok, e eu fui convidada pela minha amiga Tereza Andrada a ler junto com ela e fazer um conteúdo, um vídeo que tem aqui no YouTube, vocês podem pesquisar O Acordo com ela. Gente, eu me surpreendi. Eu não tava esperando tanto. O gênero New Adult, de alguma forma, pra mim, acabou por muitos momentos, assim, o New Adult, né? Aquele livro que é mais 16, como o Acordo é. Eu não sei se ele é mais 16, eu não lembro se ele é mais 16 ou mais 18. Eu vou rever a classificação e boto aqui na tela certinho pra vocês, depois que eu verificar em detalhes. Mas o Acordo, ele é um livro New Adult que tem todos os clichês do que eu já era fã há muito tempo, mas que de alguma forma consegue trabalhar tudo isso um pouco melhor. Assim, veio menos, como é que eu diria, problemático, eu diria assim. Ele fala ali sobre uma escola tipicamente americana, de brancos, todo mundo é branco ou louro, olho azul, mas que de alguma forma consegue trazer algo novo, espirituoso, com traumas, com temas importantes, né? Sempre de uma forma que faça a gente refletir muito e que impacte quem tá lendo e sempre prendendo a gente, né? O New Adult sempre tem esse mix, né? De deixar a gente muito preso nessa história. Então, ter lido O Acordo foi fantástico. Eu gostei, eu dei 4 estrelas e meia. Foi um livro que eu li no momento certo e que por isso funcionou muito bem. Eu tava numa ressaca e eu gostei, eu achei divertido. Eu li rapidinho. Foi um livro que me surpreendeu nas cenas de romance também. Eu não tava esperando nada do que aconteceu. E realmente trouxe um personagem que foi divertido, foi legal. Trouxe temas pesados também, como relacionamento
relacionamento abusivo, abandono parental, abuso de autoridade, violência doméstica, traumas por parte da personagem, né? Abusos que ela sofreu. Então, foi muito sobre isso, assim, de uma forma leve ainda por cima, e que deu muito certo pra mim. E eu dei 4 estrelas e meio. Eu sei que muita gente ama o acordo. Coloca aqui nos comentários o que você acha do livro. E aí, família, nós temos o último livro desse vídeo, porque finalmente, né, tava demorando. E a Cidade da Lua Crescente. Eu terminei ele anteontem, se eu não me engano. Tem uns 3 dias que eu terminei o Cidade da Lua Crescente. Eu já gravei o veredito dele. Já deve ter saído pra vocês, porque esse vídeo sai depois. E assim, gente, o que eu posso dizer? Ele veio com tudo, assim. Ele me atropelou, assim, esse livro. Eu tenho muita paixão por esse universo, pela forma como a Sarah J. Maas constrói os personagens, a história. Eu sempre me emociono quando vou falar desse livro, porque ele trouxe elementos muito densos, muito tensos também, mas foi desenvolvido com muita calma pra gente entender a complexidade da construção dessa história. É tanto detalhe que eu nem sei se vai caber nesse vídeo. Assistam o veredito dele, porque vocês vão entender melhor. É um mundo de fantasia que parece urbana, mas não é, porque se passa em outro mundo, então ele se configura como alta fantasia, mas que se passa num planeta, num mundo que é moderno, então quase cai na ficção científica, mas não cai. E aí ele fala sobre thriller, sobre busca, sobre investigação de assassinato, e aí ele cai no policial também, porque tem um corpo de policiais, né? Tem toda uma investigação por parte do governo acontecendo. Então é uma mistura muito grande de elementos que deixa ele fantástico e muito bem construído. E a Bryce é incrível, o Hunt é incrível, é um casal, uma dupla de personagens parceiros, assim, que deixa uma história muito, muito tensa, muito incrível também, desenvolve muito bem as emoções e é muito incrível. Por isso que eu dei 5 estrelas e favoritei. Mas eu recomendo que vocês vão dar uma olhadinha no veredito, porque lá eu explico melhor o mundo, como que foi todo esse esquema político aqui, como que é a divisão e a subdivisão das criaturas, porque é muita criatura diferente, então pode ficar um pouco confuso quem manda em quem nesse mundo, qual é o lugar da Bryce como semiférica, né, como mestiça, meia humana, meia fada aqui nesse mundo. Hunt, que é um arcanjo, mas que tá numa posição agora de escravo. Então são muitas coisas assim, muitos elementos que precisam ser bem desconstruídos pra gente entender, e que leva 800 páginas pra entender. Então é por isso que eu achei que esse livro funcionou muito bem. Gente, todo o capítulo podia ser um capítulo dela sentada na frente do computador lendo alguma coisa. Era um capítulo que trazia muita informação sobre o mundo, sobre detalhezinhos que a gente precisava ir digerindo aos poucos. Então esse livro é quase como uma enciclopédia e super bem introdutório, mas que se amarra e se fecha muito bem. Então acabou me surpreendendo demais. Eu dei 5 estrelas e favoritei porque sou fã, não é mesmo? Bem, amores, é isso. Esses são os livros que eu li, que eu lembro que eu acho que eu trouxe todos, né? Pode ser que eu tenha esquecido, mas eu boto lá no outro vídeo de leituras, que eu não sei quando vai sair, talvez no Natal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, com esse resumão aí. Me contem o que vocês leram nos últimos tempos. Como é que tá a leitura de vocês? Vocês estão em ressaca? Não tá lendo nada? Tá vindo aqui me assistir pra ver se tem alguma ideia do próximo livro que vai ler? Acho que trouxe boas indicações pra vocês. Então me conta quais são os livros que interessaram vocês a ler. Tô muito de coração aberto aqui, esperando os comentários de vocês. E agradeço, gente, por vocês terem me assistido até aqui. Lembrando que todos os livros vai ter link aqui embaixo, com linkzinhos da Amazon. Por favor, não se esquece de utilizar os meus links, porque assim vocês me ajudam a pagar esse conteúdo aqui, me ajudam a pagar os boletos e a continuar investindo no Kabuk TV pra continuar existindo na internet. E vocês não dão todo o dinheirinho de vocês pro Jeff Bezos, que tá bilionário. Então é isso, meus amores. Eu tenho mais, eu volto. Big beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!